cabelo. Chega aí, rapaz. Chegou a hora. Ei, Marquinhos. Rapaz. Bacana, com você. Eu comecei a pensar na artesania quando ela mandou um e-mail para mim e falou que o papo ia passar pela artesania. A artesania é o começo do trabalho. Essa mágica, né, de você dominar a matéria e subjugá-la, né? O que eu quero é esse envolvimento tátil, quase místico com a matéria audiovisual. Uma pintura pode ser artesania. Artesania, para mim, está em várias coisas, não necessariamente só na mão, diretamente no material. A artesania, para mim, é uma descoberta. Brasil Visual. Estou aqui no estado do Rio de Janeiro, na Serra da Tiririca, para conversar com o artista Marcos Cardoso. Essa palavra artesania, eu não sei se ela ainda é pequena pro tamanho do movimento, ou ela é muito grande que o movimento ainda não conseguiu encher ela. Artesania seria uma atividade que tanto se aplica à arte como ao artesanato ou até mesmo certos ofícios e que não envolve, digamos assim, processos industriais, quer dizer, o sentido de manualidade. Então, porque a base é sempre a mão, né? Quer dizer, o pincel, o lápis ou a máquina fotográfica são extensões da mão, né? Essa inteligência da mão, ela parece que é independente, né? Assim, a artesania, ela é uma coisa do ser humano mesmo, né? Ele se tornou ser humano pelo uso do polegar opositor, das mãos. Quando você tem uma boa conexão entre o olho e a mão e a cabeça, qualquer demanda que aparece, mesmo que você não tenha a fórmula exata, a receita daquilo, você tem as ferramentas para aprender rápido. Mesmo que alguém nem lhe ensine, o próprio serviço ensina. No caso dessas costuras, por exemplo, desenvolvi um ponto. Esse ponto na frente ele é vertical e atrás ele é horizontal. 1.000 milhões de pessoas já usaram isso, mas eu pensei que era a melhor forma da bandeira ficar flexível. E aí você repete esse ponto, repete. Você tem uma tendência a uma coisa quase meio yoga, assim, uma coisa de repetição. A relação entre artesania e arte contemporânea, ela tem dois caminhos possíveis, né? Uma seria a questão do próprio fazer, né? Do fazer manual, de um certo ofício, né? Poético inserido na produção do trabalho, de um enfrentamento manual, né? De uma artesania que é incorporada nesse processo e que é determinante do resultado, né? Da obra em si. Ô Neto, com essa coisa de fazer obras em escalas muito grandes, você muitas vezes, enfim, começa um processo artesanal mesmo, como é o bicho suspenso na paisagem. Comecei a fazer crochê e percebi que a gente podia fazer a espiral ao contrário. E assim a gente desenvolveu essa técnica que gerou a possibilidade de fazer o bicho suspenso na paisagem e as outras esculturas que saíram com essa ideia de tirar a pessoa do chão. Que é como se fosse uma rede, né? Você fica lá, você senta, você deita, aí uma pessoa anda, essa rede toda balança. Então essa ideia da rede, esse mobiliário maravilhoso que os índios trouxeram para a gente, né, que o brasileiro cultiva, é também uma fonte de conhecimento, de experiência e de um lugar estar, né, estar em suspensão, estar em relaxado. Então é incrível quanto que a gente pode aprender com a cultura popular. Um segundo viés seria a relação entre a artesania popular e a arte contemporânea.
que também tem uma longa história, a relação da gravura moderna, né, dos anos 30, 40, né, Lívio Abramo, por exemplo, e um tipo de produção de uma visualidade ligada à gravura popular. Isso aqui que eu estou fazendo é uma gravura em linóleo, né? Eu faço o desenho, elaboro um desenho, depois eu coloco o papel aqui em cima e transfiro a imagem. E aí, depois disso, é como eu pegar a goiva e sair tirando aqui o que você não quer. Parte da beleza da gravura vem por deixar ver esses processos de funcionamento da técnica que você desenvolve desse escavamento. Eu acho que talvez seja o momento que eu mais tenho prazer dentro do processo de trabalho, seja na execução, quando eu estou fazendo uma gravura ou estou trabalhando com ferro e executando aquelas operações. Aquilo para mim é extremamente prazeroso. E prazer é tudo, né? Para mim, o artesanato é uma forma de liberdade pessoal, de você conseguir fazer a sua própria indústria, você poder fazer suas coisas, você ter capacidade de resolver seus problemas sem ter que ficar recorrendo a pagar royalty para alguém que sabe como fazer. Então, é questão de liberdade. Eu acho que pela tradição escultórica que eu tenho, eu gosto de produzir os meus trabalhos, de esculpir, mas esculpir até o último momento, sem o entregar para alguém fazer. Início, meio e fim do trabalho. No caso das vulvas, eu tenho desde essas pequenas feitas com as tampinhas, como as maiores feitas com formas antigas, que elas estavam com uma vivência incrível de corte e recorte dos seus bolos e tudo mais. Ela não é uma vulva, mas é algo que tem mais vida agora que eu dei esse passe. É só contemplativo, é belo, bonito, como uma vulva metálica deve ser vista. Não vai mais para aquele armarinho que fica dentro do forno. Eu posso desenhar gente, um palito de fósforo embrenhado, eu posso desenhar mapa, eu posso desenhar mundo, eu posso desenhar prédios. Tem um aspecto assim meio de montanhas russas, então são montanhas russas de palito de fósforo, né? São maquetes de sonhos, que eu chamo de maquete visual, porque ela não se presta a ser construída como prédio. A artesania traz esse outro corpo, traz, né, esses outros materiais, traz uma nova processualidade que é, né, bastante intensa e interessante para a arte contemporânea. Arthur Bispo do Rosário é o nome do artista. Ele foi internado em 22 de dezembro de 1928. Estava andando pelas ruas do Rio e alguém lhe perguntou: "Você é o Cristo?" Ele disse: "Não, eu sou o filho do Cristo." Horas depois, ele já estava dentro de um hospital psiquiátrico com um diagnóstico de esquizofrênico paranoico. Ele achou que tinha que contar um pouco da sua vida, até porque também ouvia vozes que diziam que você tem que registrar o mundo, etc. e tal. E ele começa então a registrar todas as coisas que ele conhecia, que ele sabia, etc. e tal, porque ele tinha que, num certo momento, entregar esse registro completo do mundo, né? Ao mesmo tempo, ele também começa a construir uns objetos. Portanto, tinha uma memória, digamos, dessa área assim, meio rural, né, que ele trabalhou e tal. E ele passa, então, a recriar todos esses objetos. Este é o quarto onde Arthur Bispo ficou encerrado 7 anos. Ele trabalhou pacientemente o cortinado da cama e, acima da cama, estão os casacos que ele próprio bordou. Ali estão as colagens, os quadros, a tapeçaria,
todos os objetos que ele pacientemente foi acumulando e juntando, criando um novo mundo. Uma das formas que ele descobre, quer dizer, ou que ele passa a usar, é o bordado, né? Mas ele começa desfiando, né, o fio azul do uniforme característico, com esse fio azul, tá entendendo? Ele começa a bordar para contar a sua história. Quando você começou a fazer o crochê? Foi assim, ó, com uma mão e com uma outra. E eu nunca tinha feito crochê na frente de ninguém, porque era uma atividade extremamente feminina e eu não sei se eu sabia, se eu não sabia. Contamos 1, 2, na terceira correntinha, começamos a trabalhar em ponto baixo. Eu não faço crochê, eu pego o crochê e vou acrescentando alguns pontos no crochê. Arruma um ponto aí para mostrar para os nossos espectadores como é que rola esse crochê. Tem um nozinho aqui, aquele que vai de... Corta esse nozinho aqui. Qual que é? Esse aqui? Posso cortar tudo aqui? Pode. Agora, agora sim, hein? Tá desfiando a camisa que tu fiou, né? Pô. É um desafio, né? Fia e desfia. Se diz, é o desembaraço da múmia aí, ó. A múmia do faraó. Isso lembra muito aquelas vestimentas indígenas, os rituais indígenas. Foi quando eu decidi a primeira vez fazer um trabalhinho de crochê. Olha. Você pode vestir ele. A tromba aqui, né, cara? E, porra, e o Bob Marley aqui do lado, aqui, ó, porra, hein? The Black Elephant and Bob Marley for Brazil, visual. Ela é elefante de crochê. Ela é elefante de crochê. É isso aí. Novos movimentos para o nosso Brasil Visual. Vai lá já, vai inaugurar. Brasil Visual. Nós estamos aqui com Lia Letícia para conversar sobre artesania na produção contemporânea. E aí, Lia, tudo bem? Tudo bom. Arte e artesanato sempre foram a mesma coisa até o início da Renascença. A artesania era uma coisa das pipas, armadilhas para pegar passarinho, já era artesania. Designava tudo que o homem fazia com engenho e graça, desde uma sandália, a montar a cavalo, a fabricar vinho, a escrever uma tragédia, a fazer estátuas. Quando eu era novo, todo mundo era um pouco artesão. Meu pai era artesão. Ele fazia uns bichinhos com bola de gude, até que ele passou para pintura. Só que ele era pintor de decoração de creche, a fachada da creche, a fachada do bar. E eu ia com ele, que era um ajudante. Ele fazia o desenho, contornava lá o bichinho e dizia: Letícia, agora tu bota o laranja aqui. A palavra arte, ela surge no âmbito e no contexto europeu. No momento em que a arte reivindica para si uma atitude inteligente, uma atitude intelectual, Leonardo da Vinci. Antes, pintores eram artífices que tinham que saber fazer direitinho para atender encomendas. Existem diferenças, sim, do circuito, do meio, aonde aquilo é disposto, o preço que se paga por aquilo diferencia um pouco, né? A quantidade de vezes que você faz, se você vende barato ou vende caro. E na hora H mesmo, do vamos ver, não tem muita diferença. O artesanato se separou da arte com o século XVIII, quando se distingue objetos que têm uma finalidade utilitária ou de lazer de objetos destinados à alta contemplação estética. Eu chamei essa série de pneumática. Eu achava que parecia um pouco com a lógica da geometria da arte plumária. Achei similar pela leveza do papel de seda. Como não tinha a intenção de soltar balão, eu não precisava seguir as formas convencionais, que eram formas aerodinâmicas, eram formas feitas para serem lançadas e para
ter um bom equilíbrio, fiquei livre nessa parte utilitária, né? Então pude usar a forma que eu queria. Todos esses tipos de formas chamam sólido de revolução. Com uma fórmula só você consegue planejar o módulo que chama gomo, que juntando ele dá essa forma. Então você traz do bidimensional para o tridimensional aplicando essa fórmula matemática. Toda arte tem uma parte de artesanato, mas o artesanato não esgota o sentido da obra de arte. Se a gente pega então o caso do bispo, ele começa a bordar, então ele tem uma quantidade absurda de panôs bordados, quer dizer, de faixas bordadas e tal. Então as primeiras exposições que eu organizei do bispo, elas começam a repercutir fortemente na arte brasileira, nesse momento que há essa redescoberta do artesanato. Então você vê isso muito forte na Rosânia, você vê em vários outros artistas que começam a bordar. Quando eu vi o bordado que o bispo fazia, eu via aqueles trabalhos e pensava, então eu não preciso pintar se eu gosto de desenhar, se eu gosto das minhas observações. E foi aí que eu comecei a trabalhar o tecido em si, né? Os tecidos, saindo dessa tela. Me lembrou muito também o bordado da época que a minha avó tomava conta de mim quando eu era criança, ficava ali bordando. Aqui, por exemplo, eram os lenços que minha avó bordava. Então eu comecei a trabalhar em cima dos lenços, justamente porque tratava de assuntos autobiográficos, questões autobiográficas. Minha primeira pesquisa foi com ponta de cigarro, depois eu passei por plástico, comecei a trabalhar essa coisa do rótulo, do achado. E normalmente os meus trabalhos ele não é achado no lixo, ele nem chega a ser no lixo, são amigos que guardam plástico. Você quer a cor dele, isso, né? essa paleta, a paleta do marketing que me atrai. Aquela cor que é escolhida, às vezes pô, fica ali meses, cabeças pensando que amarelo pôr naquele rótulo ali. Certeza. Aquilo ali é pensado, aí vem um amarelo lindo. Aí aquela estrutura é cara. Imagina você aproveitar a estrutura da Alma Chips. Prepare-se, TV passar no esse avião, ninguém segura. Estilo kamikaze, não tem medo de altura. Déjà vu. Isso aí é coisa que a gente já viu, né? Déjà vu, né? Pra ele ver aqui, olha lá. Aí, ó. Olha lá, ó. Não, ele tá vendo. E aí eu me apropio desse material que tem muito aí na rua, e é um material de cores variadas, lindas, né? Que eu gosto muito, com os desenhos de letras, de números. É uma publicidade de eventos culturais da periferia, né? De eventos de música, de vários outros tipos, mas principalmente de música. A pintura é feita por pintores que fazem esse processo manual. E a única coisa industrial aqui é o material, né? Que é tecido industrial, plástico. Isso tudo seria lixo, a princípio, é considerado como lixo, né? Mas não é lixo, isso é material escultórico rico, com estampa, sem estampa, com textura. E é um pouco desviar o caminho normal que é dado aos materiais que nos servem, porque a gente é servido, né, por sacos, sacolas, tampas, e é muito desperdício, né? Eu não vou acabar com o desperdício, mas pelo menos eu vou diminuir um pouco da tristeza que é desperdiçar uma coisa tão bonita quanto um laranja desse, uma textura como essa. Isso, de alguma maneira, está relacionado, por exemplo, à permanência da pintura, não obstante o aparecimento de técnicas, né, de produção de imagem, em que esse fazer manual não está presente, né? Então, seja fotografia, seja vídeo, cinema. Fala um pouco das possibilidades da artesania no digital. Apareceu uma câmera Hi8 na minha casa. Tentei transformar, claro que um suporte Hi8, mas a imagem dela, para mim, se transformou numa nova tela dentro dessa série de inúmeras telas sobre maçãs que eu estava pintando no momento. Me lembrou bastante, me resgatou bastante o próprio trabalho de pintura, que é essa coisa de
uma camada em cima da outra. Uma técnica, ela de uma certa forma te dá algumas ferramentas dentro de uma linguagem. Olha, a nossa primeira revelação em 16mm, com os químicos corretos, isso e aquilo, chegou no fixador, que é o momento de tá lá a imagem, né? Quando a gente tira o rolo de dentro do tanque, a imagem começa literalmente a escorrer da película. Fica assim, entre os nossos dedos. A gente, cadê, né, nosso trabalho? A tinta tá escorrendo, foi a primeira coisa que eu pensei, né? Para que você viva cada toque. Cada toque. Toque. Quando os cabelos são lindos, tudo é lindo numa mulher. E a partir de então, comecei a pensar mais sobre essa interferência manual, artesanal, que realmente não era nada original. É um exercício de linguagem que se usa desde os anos 20. Agora eu vou fazer aquela experiência que é totalmente não recomendada. E como eu tenho medo de velar tudo, eu vou abrir assim... Diz aí, 1 ou 2 segundos? 2 segundos e meio. 2 segundos e meio, então vamos lá. Pessoal de casa, não repita isso. E quando se trabalha com artesania, trabalha com situações temporais e espaciais diferentes, porque eu posso pegar uma revelação que a princípio ela não serviria para uma pessoa sentar no cinema e assistir, e posso usar ela dentro de um campo maior de uma instalação espacial que vai envolver o tempo da pessoa andar, assistir, parar ou não parar, e qual o impacto que isso causa, né? Eu acho que a base da transmissão cultural é essa. Todo mundo copia todo mundo. A partir da exposição do Gustavo Capanema, eu conheci um baloeiro de uma geração mais jovem, que é Luciano Brito, que começamos a trabalhar junto. Nós fizemos junto um evento em Portugal com a soltura de vários balões, e ele me ensinou várias técnicas novas. O trânsito com os baloeiros, o relacionamento com os baloeiros do Rio é de gratidão e amizade. Então o balão ainda tem isso. O balão é código aberto. Cada pessoa que lança um balão, cada molde novo, eles lançam o molde na internet, e eu também disponibilizo os meus moldes. E fiz um manual de fabricação dos meus balões, igual os baloeiros fazem. E o balão, ele não permanece no tempo. Ele é de papel de seda. Apesar de ele ter quase 2000 anos, ele tem que ser refeito o tempo todo. Então ele não precisa permanecer fisicamente. Ele permanece matematicamente. Você pode refazer ele muitas vezes daqui a 100 anos, quanto tempo quiser.